A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão. Estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, recebendo em nossos estúdios a Inês Rosângela, que é psicóloga, consteladora familiar sistêmica e nos brinda hoje com a sua presença aqui em nossos estúdios para falarmos sobre esse assunto tão relevante e trazermos informações a todos os nossos ouvintes. Bem, Inês, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o seu trabalho. Bom, eu agradeço muito, Ramon, pela oportunidade de estar aqui e para falar de tudo isso que é tão grande e tão divulgado hoje para o ser humano, que é a psicologia e a constelação familiar. Eu sou psicóloga formada pela UFO e tenho desenvolvido um trabalho com a constelação familiar. A constelação familiar, ela tem ganhado muita força nos últimos anos em todo o mundo, especialmente aqui no Brasil. Ela tem sido amplamente divulgada e cada vez mais creditada por conta dos resultados que se consegue a partir dela. Com relação especificamente sobre a constelação familiar, né? As pessoas escutam muito falar a respeito, né? Nós temos aí diversas nuances quanto a isso e sua utilização no bem-estar de toda a nossa população, principalmente aqueles que a procuram, né? Então, eu gostaria que você especificasse como que a constelação familiar sistêmica ou sistêmica familiar pode ser utilizada para o bem-estar de todos, né? Como é que isso é feito no contexto da nossa sociedade que enfrenta aí N problemas em seu dia a dia? A constelação é um movimento terapêutico criado por um alemão que se chama Bert Hellinger. Bert Hellinger teve a sabedoria de observar algo nos seres humanos e, a partir dessa leitura, teorizar 3 leis que nos regem. Então, ele deu o nome a essas 3 leis de 3 leis da ordem do amor. E com isso, ele percebeu que só o amor não basta. Sim, o amor é muito importante, porém tem algo que precede o amor, que é a ordem. Então, o amor, ele vai fluir entre os seres humanos e os seres humanos vão ter relações saudáveis se o ser humano prestar atenção nessas 3 leis. Essas 3 leis são a do equilíbrio, do pertencimento e da hierarquia. Então, como beneficiar a população a partir disso? Todos podem se beneficiar. Até quem está me ouvindo agora, se conseguir ter o entendimento do que são essas 3 leis, é só começar a observar como está a sua vida. Será que eu estou em ordem em relação a essas 3 leis? E aí é colocar em ordem. Quem precisar de uma ajuda maior, então tem os movimentos terapêuticos específicos. Porque a partir dessa teoria das 3 leis da ordem do amor, é possível a gente desenvolver um trabalho que é ou a constelação individual ou a constelação em grupo, que são 2 formas de se conseguir o mesmo resultado, mas fazendo um pouquinho diferente. Porque na individual é um trabalho só do facilitador da constelação junto com o cliente. E ali é olhada a questão que a pessoa quer trabalhar. Na constelação em grupo, então tem um grupo de pessoas e aí a partir disso vai ser desenvolvido um trabalho junto desse grupo, com todas as pessoas do grupo ou boa parte das pessoas desse grupo trabalhando em prol da questão que a pessoa quer olhar. Oi, Inês, você falou das 3 leis, né? Eu gostaria que você individualizasse para os nossos ouvintes cada uma delas. Falasse sobre a primeira, a segunda e a terceira, de maneira que a gente pudesse, na próxima pergunta, a gente dirimir as dúvidas que possam surgir aqui na nossa conversa. Ok, uma das leis é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio, ela fala assim que é necessário haver um equilíbrio nas trocas, exceto pela relação de pais e filhos, porque aí a troca ela é desnivelada, porque os pais dão e os filhos
tomam. Essa expressão de os filhos tomam significa que os filhos não têm opção de receber ou não aquilo que os pais dão. Para esse filho ficar saudável na relação com os pais e na vida dele, ele precisa receber no coração dele tudo aquilo que os pais dão, tanto o de bom quanto o de ruim. Isso não significa que esse filho precisa repetir aquilo de difícil, aquilo de dor, aquilo de, por vezes, muito sacrificante que os pais colocaram para ele. Mas é necessário receber isso no coração. E a partir disso, ele pode escolher, eu faço igual ou eu faço diferente. Então, continuando na lei do equilíbrio, o dar e receber, ele é imprescindível para que as relações sejam saudáveis e durem. Porque se tiver uma determinada relação em que um só dá e o outro só recebe, essa relação ela está fadada a acabar. Com o passar do tempo, as pessoas vão se distanciar e aquilo que poderia ser construído ali de bom, de saudável, não vai existir. Outra lei é a lei da hierarquia. A lei da hierarquia, ela é regida pelo tempo de chegada na relação. Pais e filhos. Quem chegou primeiro na vida? Os pais. Então, os pais sempre vão ser maiores na vida do que os filhos. E isso não vai mudar ao longo de toda a vida da pessoa. Eu posso, daqui a algum tempo, ter 90 anos. E se por um acaso a minha mãe estiver viva ou não, de qualquer forma, minha mãe continuará sendo maior do que eu. Em relação à hierarquia, eu vou citar outros exemplos, né? Então, tem essa aí dos pais e filhos, que é uma relação desnivelada, sempre vai ser desnivelada. E tem as relações de igualdade. Todas as outras relações são de igualdade. Então, por exemplo, uma relação de casal. Os dois chegaram ao mesmo tempo na relação. Então, é uma relação de igualdade. Em termos de importância, os dois têm a mesma importância na relação. A próxima lei é a lei do pertencimento. Ela diz assim que, como somos seres sistêmicos, ou seja, eu não sou um ser isolado, eu pertenço a sistemas e o meu principal sistema é o familiar, então eu tenho direito a um lugar no sistema, assim como todos os membros do meu sistema familiar ou de qualquer outro sistema que eu pertença nesse momento. Então, por exemplo, se eu tive um avô, um tataravô lá para trás, que ele fez alguma coisa de muito difícil lá naquela época e que causou muita dor em quem lá estava. E vamos supor que quem lá estava, pela dor, deixou de falar desse homem, deixou de contar as histórias dele, excluiu ele. Então, essa exclusão, ela vai gerar uma repercussão negativa em todas as outras gerações que vão vir depois. E pode ser que isso repercuta em mim. Se eu tiver nascido aqui nessa minha vida leal a isso que é desse tataravô. Então eu vou ter determinados problemas na minha vida, problemas que estão aí numa ordem da inconsciência, tanto pessoal quanto familiar. E aí, sentindo a repercussão disso na minha vida, se eu for procurar o porquê de ter algo negativo acontecendo na minha vida, possivelmente nós vamos chegar lá naquele meu tataravô. E aí eu precisarei fazer um trabalho de inclusão dele, porque ele é extremamente importante para mim, ele pertence ao meu sistema. Sem ele eu não existiria, eu não estaria aqui. Então, independente do que ele tenha feito, eu, como alguém que vim dele, eu preciso respeitá-lo e dar lugar a ele. Com relação à questão do equilíbrio da hierarquia, né, para as pessoas que entendam melhor, isso é uma questão subjetiva de relacionamento, mais ou menos isso, dentro de um contexto de relacionamento não só familiar, como relação de sociedade. A pergunta diz respeito ao seguinte: como é que a constelação familiar ela intervém nesses casos para fazer com que as coisas permaneçam sob um equilíbrio, para depois a gente chegar aonde você coloca na reinserção de outras pessoas que talvez lá no passado tenha provocado algum desequilíbrio nessa relação entre as pessoas. Queria que você explicasse isso. Não sei se você entendeu a minha pergunta, se ela está muito complexa, mas eu queria saber a relação do equilíbrio com a hierarquia.
para a gente situar isso bem, né? Por exemplo, nós temos uma relação de hierarquia de pai para filho, mas temos uma ação igualitária entre membros de uma mesma convivência no grupo social. Seria isso, né? Então eu queria que você tentasse explicar isso para nós. Então, Ramon, nós temos que olhar para as 3 leis de uma forma igual. Vai depender da relação que a gente está olhando. Então, vou dar um exemplo meu, tá, pessoal? Eu, alguns anos atrás, eu tinha um olhar para minha mãe, um olhar de que ela fazia tudo errado. Nossa, olha lá, minha mãe, ela faz isso e isso nas relações dela, ela faz isso e isso lá com meu pai. E aqui, lá dentro de mim, eu julgava e muito a minha mãe. Então, esse meu movimento de uns anos atrás significa o quê? Que eu inverti a hierarquia com a minha mãe, que eu estava me relacionando com ela considerando que eu sou maior do que ela. E aí eu sinto muito pra mim, mas eu vou simplesmente ter consequências disso na minha vida, porque em relação à lei da hierarquia eu não estou em ordem. E aí, por consequência, em relação à lei do equilíbrio, aquilo que ela me deu, tá, fato consumado, desde aquele momento em que houve a minha concepção, ela me deu, ela e o meu pai. Agora, se eu vou pegar tudo isso que ela me deu e fazer um bom proveito na minha vida, para a partir daquilo que ela me deu eu ser grande, eu dar conta daquilo que é da minha vida, eu ter sucesso, aquilo que vier e que for difícil eu peito e eu faço aquilo que eu dou conta e que for possível para mim com coragem e força, aí eu dependo do tomar. Será que eu tomo aquilo que a minha mãe me dá se eu inverto a hierarquia com ela? Não. Aí eu fico numa situação de empobrecimento lá dentro de mim. É como se eu não pudesse usar metade de mim, porque metade de mim é o meu pai, metade de mim é a minha mãe. E aí, só olhando para esse viés aqui que eu tô dando o exemplo da mãe, isso significa que eu vou para minha vida, para aquilo que é da minha vida, só com metade da minha força, porque eu excluo a minha mãe, eu excluo ela do meu coração. E aí, emocionalmente falando, eu fico órfã de mãe. E aí também estamos falando da lei do pertencimento, porque se eu excluo a minha mãe, eu estou tirando ela de um lugar importante, que um dia ela teve direito àquele lugar, que é o lugar de minha mãe, e eu estou tirando ela dali. E aí isso vai repercutir no sistema de determinada forma, ou em mim ou nos meus descendentes. Bem, ouvintes, vamos para um breve intervalo. Retornaremos em seguida com a Inês Rosângela, que é psicóloga e consteladora familiar sistêmica. Daqui a pouco tem mais Visão do Momento. Visão FM. Visão do Momento. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Visão do Momento. Segurança, economia, saúde, educação e política. Visão FM. Retornamos com a nossa entrevista com a Inês Rosângela, ela que é psicóloga e consteladora familiar sistêmica. Rosângela, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o passo a passo da constelação familiar sistêmica, para que eles entendam como que eles procurariam essa ajuda, como é que isso é feito, quais são a evolução disso dentro de um contexto, né? Porque a gente que é leigo, às vezes a gente não tem assim, uma compreensão muito profunda disso, né? Então eu gostaria que você explicasse isso para todos. Primeiramente, constelar é algo que o Bert Hellinger ele explica pra gente, é algo que é possível eu fazer a qualquer momento. Se eu observar as 3 leis, eu mesma posso fazer isso. Quem está aí me ouvindo, a partir disso que eu estou falando, se tiver um insight de algo que é seu e que é lá da sua família, talvez você consiga colocar em ordem só me ouvindo. Isso significa que você já está constelando. Muitas pessoas eu observo ultimamente, porque eu tenho um canal que eu falo sobre isso, um canal no YouTube, né? Eu falo sobre isso, sobre psicologia, sobre constelação. E aí eu tenho feedback de muitas pessoas que a partir dos meus vídeos me relatam transformações, me relatam mudança, me falam algo tipo assim: nossa, Inês, aquilo que você me contou caiu igual uma luva aqui em mim, eu vi que eu fazia isso lá na minha família e agora eu tô olhando para isso com mais consciência. Então essa pessoa também constelou. Agora, para
Para se ter uma constelação formal, é necessário procurar um profissional, um constelador ou um facilitador de constelação. Por que facilitador de constelação? Porque, na verdade, o constelador ele não é mágico, ele não tem nenhum poder, ele não faz nada assim. Ele só vai direcionando a pessoa naquilo que é dela e que ela precisa ouvir, ver e ouvir. Agora, a constelação formal, quando a gente vai lá e procura um profissional, ela funciona mais ou menos assim. A pessoa vai e é importante que ela saiba o que ela quer constelar, qual questão, o que está doendo mais nesse momento e que eu quero olhar, que parece que não é da minha vida agora, porque eu não lembro, não é biográfico, parece que é mais longe, parece que está no meu inconsciente, e aí eu não sei como resolver. Parece que não está ao meu alcance resolver isso. Porque aquilo que é da minha vida, que aconteceu foi comigo e que é biográfico meu, é mais fácil de ser resolvido. Agora, aquilo que está lá atrás, como é que eu sei? Não sei. Às vezes é uma história tão antiga que ainda está aqui reverberando em mim que eu não tenho como saber conscientemente disso. Então eu preciso levar uma questão. A partir do momento que eu falo dessa questão para o constelador ele vai desenvolver um trabalho de sentir o campo familiar dessa pessoa. O que esse campo familiar diz para a pessoa? O que o constelador está sentindo? Aí é um treino. O facilitador ele tem técnicas para ele ir percebendo isso. São técnicas muito direcionadas para o corpo, para o sentir. E a partir disso que o facilitador de constelação vai sentindo, o constelador ele vai fazer todo um trabalho que tem uma técnica por detrás disso, de primeiro montar uma imagem para perceber, uma imagem da família, para ele perceber onde está a desordem. Então, como assim uma imagem? Se for na constelação individual, geralmente os consteladores usam bonequinhos. E aí, o constelador dá ali um bonequinho para o cliente e fala assim: coloca esse bonequinho aqui para te representar. Aí a pessoa sente onde que ali na frente, na mesa, o cliente quer colocar aquele bonequinho, o cliente vai lá e coloca. Aí o facilitador, ele pode, por exemplo, virar para essa pessoa e falar assim: olha, aqui está um bonequinho de uma mulher, essa aqui vai representar sua mãe. Coloca aí como que a sua mãe está em relação a você, que lugar que ela está. E aí o cliente vai sentir onde que a mãe está e vai posicionar ela. E assim por diante. O constelador vai sentindo quem mais precisa entrar aqui nessa escultura familiar. E a partir em determinado momento, o constelador ele percebe que já está montada a imagem. E aí ele pode começar a olhar o que essa imagem diz. Então, por exemplo, pode ter ali algo da hierarquia. Suponhamos que um filho se colocou lá atrás da mamãe ou do papai. Ah, peraí, atrás é lugar de quem cuida, de quem olha. O que eu estou olhando na minha mãe? O que eu estou olhando tanto para o meu pai que estou querendo cuidar deles? Bom, isso é a constelação individual. Na constelação em grupo, é basicamente o mesmo princípio, só que não são bonequinhos. São as pessoas do grupo que vão entrar como representantes. Então, eu posso virar para você que é meu cliente, que trouxe uma questão para eu constelar e falar assim: Ramon, escolhe uma pessoa aqui no grupo para te representar. Aí você vai lá e escolhe alguém. Posiciona essa pessoa aqui nesse espaço. Agora escolhe a sua mãe, alguém aqui no grupo. Agora posiciona. E do mesmo jeito, até formar uma escultura familiar. E a partir então da leitura que o constelador faz dessa escultura familiar, ele vai trabalhando as 3 leis da ordem do amor para colocar tudo isso em ordem. Agora ficou bem claro para mim como que seria a abordagem da constelação familiar diante dos problemas, né? Ficou bem claro a colocação, vamos dizer, dos bonecos, ou mesmo das pessoas que significam ou que representam cada uma das pessoas da sua convivência, que já passaram ou que estejam aqui no nosso dia a dia. Agora, essa abordagem, ela acontece de uma maneira bem assim, de iniciativa da pessoa que procura a constelação. Ela verificou lá da necessidade de constelar, ou seja, buscar uma solução para os seus conflitos, para os seus problemas, e vai trazer para você. Você fala do facilitador. O facilitador é o constelador, não é isso? Agora, todos têm a formação de psicólogo ou necessariamente não tem? Como é que é isso?
Não, nem todo facilitador tem a formação em psicologia, a graduação em psicologia. Os cursos de formação em constelação familiar no Brasil, eles não têm esse pré-requisito. Já existe um movimento em determinados grupos de levar a constelação familiar para o meio acadêmico, de regularizar alguns cursos junto do MEC, e aí sim, né, vai ter esse ar acadêmico e tudo isso que é muito importante. Mas esse movimento ele está iniciando e ele ganhou muita força agora recentemente quando foi aprovada a constelação familiar como uma prática integrativa no SUS. E aí eu percebi que o movimento aí de olhar para a constelação familiar, levar ela para o meio acadêmico, para formalizar ela, ou seja, com embasamento científico, com pesquisas, eu percebi que ganhou uma força. Eu senti em algumas pessoas lá do meio acadêmico e que também estão na constelação familiar, isso, peraí, vamos olhar dessa forma para a constelação, para ela ficar maior ainda e poder ajudar ainda mais as pessoas. Então, resumindo a sua pergunta, não, nem todo constelador é psicólogo e, na verdade, não existe um pré-requisito para isso, tá? Quem é melhor e quem é pior como constelador? Te adiantando uma pergunta. Não tem essa resposta. Isso varia de profissional para profissional. É igual eu te perguntar assim, quem é o médico? Esse médico aqui é melhor ou é pior? Não, peraí, todos são médicos. Agora, eu vou precisar olhar qual é o caminho desse profissional, como que ele trabalha, buscar informação de alguém que já foi lá e algo nesse sentido, tá? O que eu acho muito bacana no psicólogo constelador, e aí é um viés meu, né, que porque eu estou nesse lugar, é que o psicólogo, ele tem uma formação no sentido de cuidar da subjetividade do indivíduo. Então, a gente tem um treino nesse sentido. E aí, na minha opinião, sem desmerecer nenhum outro profissional constelador que tenha outra formação, mas na minha opinião, o psicólogo como constelador, ele fica um profissional mais completo. Recebi seu folder e nós temos aqui um chamado, né, para o relacionamento de casais. Hoje as pessoas vivem no mundo moderno e as relações são diferentes de anos atrás. Não só no sentido de casais, como em toda a nossa sociedade. Eu quero crer que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, né, mesmo porque o nosso tempo acaba se esgotando muito rápido. E o assunto é muito interessante, longo, né? Se a gente for conversar aqui, nós vamos ter tema para conversar quase aí umas 2 horas. Mas eu gostaria que você falasse sobre isso, o seu trabalho, especificamente sobre eu entendendo a relação do casal, falar aqui sobre o seu atendimento, o local do seu atendimento, seu número de telefone, como que as pessoas fazem contato com você. Eu faço esse trabalho direcionado para a psicologia e para a constelação familiar, então eu ofereço esses 2 tipos de atendimento. E também eu faço um trabalho em grupo. Por mês eu faço 2 grupos, um mais no início do mês, que eu chamo de roda de conversa sistêmica, que é um trabalho em grupo que quem tem interesse em trabalhar em grupo as suas questões pode ir para esse trabalho. E mais pro final do mês, e agora vai ser no dia 23 esse meu trabalho, eu ofereço um trabalho para a gente olhar para a relação de casal. E olhar por quê mensalmente? Porque a relação de casal é uma relação que por si só ela é muito difícil. Não que as outras não sejam, mas eu escolhi olhar para essa. E olhar para essa relação significa que tem muita coisa que a gente precisa colocar em ordem. Também ofereço mensalmente workshops de constelação familiar, que aí a gente faz aquele trabalho em grupo para olhar para as questões específicas de quem quer. E dentro desse trabalho que você faz, você disponibiliza esses 2 momentos, né? Eu queria que você falasse sobre o seu atendimento específico, onde você atende, quais os horários, como é que as pessoas fazem contato com você. Eu atendo na clínica Nosso Canto e ela fica lá no bairro Tabajaras. O meu telefone é o 99209-2323. Então, quem tiver interesse em saber mais do meu trabalho ou de agendar um atendimento, é só entrar em contato comigo, ou pelo telefone ou pelo WhatsApp. Eu estou à disposição. Bem, Inês, infelizmente nosso tempo já se esgotou, o assunto é
interessante e eu creio que a gente poderia falar aqui durante muito tempo, mas infelizmente nós temos que interromper a nossa entrevista agora devido ao tempo. Mas voltaremos numa outra oportunidade. Eu gostaria muito de agradecê-la, né, pelas explicações que você deu. Eu creio que as minhas dúvidas foram sanadas com relação ao seu trabalho e também com relação à constelação familiar e também dos nossos ouvintes. Dizer àqueles que queiram procurar qualquer outro tipo de explicação, ou mesmo de entendimento, ou tem alguma pergunta, né, que possam procurá-la lá em seu endereço e também que possam ser ajudados por você. Então, muito obrigado, viu? Fica aqui o meu agradecimento pela sua presença, pelo seu profissionalismo, pela sua forma clara e incisiva de falar e dizer realmente aquilo que acontece. Meu muito obrigado a você. Eu é que agradeço, Ramon. E quem quiser me ver um pouquinho mais, tem o meu canal no YouTube, Inês Rosângela. É só me procurar lá e será um prazer continuar divulgando o meu trabalho. Bem, ouvintes da Rádio Visão, encerramos aqui hoje mais um Visão do Momento, no qual conversamos com a Inês Rosângela, ela que é psicóloga, terapeuta sistêmica familiar. Meu muito obrigado pela sua presença e também aos nossos ouvintes pela audiência. Retornaremos a semana que vem com mais um assunto de interesse de todos. Até lá. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Só aqui. Visão FM. Visão do Momento. Segurança, economia, saúde, educação e política. Visão FM.